Meus queridos, amém? Quero ler com você aqui hoje em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Amém? Eu quero hoje falar de um tema um pouco complexo, mas a palavra do Senhor, ela nos guia para a direção certa. Estamos vendo aí muitas pregações erradas, contrárias, mas o que eu sempre digo, a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é o caminho que nós devemos seguir. E dentro desta palavra, Davi, ele estava fugindo do rei Saul com os seus homens. E eles estavam famintos, eles tinham saído, eles estavam com fome, não tinham o que comer. E aí eles foram até Nob procurar o sacerdote Aimeleque em busca de comida. E chegando lá, o sacerdote falou para Davi que não tinha comida. O que ele tinha lá eram os 12 pãezinhos que eram oferecidos, que era colocado na mesa sagrada, ali na tenda, que era oferecido ao Senhor, e só podia comer desses pãezinhos os sacerdotes. Outras pessoas não poderiam comer. Mas aí é que está o ponto. O sacerdote Aimeleque, ele deixou com que Davi e os seus homens comessem desses 12 pães. Ou seja, ele abriu mão do ato religioso. Ele mudou, ele foi contra aquilo que muitos pregam, que hoje em dia está se vendo. Louvado seja o nome do Senhor. O foco do Evangelho, queridos, é amarmos uns aos outros. E esse ato de Aimeleque foi tudo que Jesus ele queria. Olhe, esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. E só podiam comer os sacerdotes. Ou seja, as necessidades humanas, elas devem estar em primeiro lugar do que rituais religiosos. Ou seja, amar o próximo, desejar tudo ao próximo, cuidar do próximo, tem que estar em primeiro lugar na vida do crente do que só atos religiosos. Não adianta eu estar de domingo a domingo na igreja, mas se eu não tenho uma boa ação para alguém, se eu não tenho uma boa ação para um necessitado. Saindo dessa palavra, nós vamos lá para onde Jesus falou sobre isso mesmo. O próprio Jesus, ele deu testemunho desse versículo aqui. Está lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Diz assim alguns versículos, olha. Jesus e os discípulos, era um dia de sábado, estavam caminhando e os discípulos sentiram fome e viram uma plantação de milho e trigo. E ali os discípulos começaram a comer. E ali os fariseus, eles começaram a criticar. Oxê, Jesus, hoje é sábado e os seus discípulos estão comendo. Isso é contra a lei de Moisés. Mas Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e eles e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei. Pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram a lei de Moisés, que no sábado os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está escrito é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus ele está dando uma lição de moral para os fariseus que estavam criticando. Eles não faziam e criticavam quem faziam. Justamente hoje na obra de Deus está assim. Você é dedicado na obra do Senhor, você evangeliza, você canta, você prega, você faz obra social, você visita, você entrega um folheto, mas tem sempre ali te criticando, te jogando pedra, dizendo que você quer se amostrar, lhe caluniando de todas as formas. Mas eu quero te dizer, continue.
continue, porque a árvore que dá fruto, ela é sim jogada pedra, mas o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que maior é quem está conosco, quem está com eles. E Jesus, ele quis provar isso aqui neste versículo, que a maior mensagem da Bíblia Sagrada, depois da salvação da pessoa, é eu e você cuidar do próximo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, olha: não se engane, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Então, quer ser abençoado? Coloque em prática o Evangelho do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a si mesmo. Então, o que você deseja para você, deseje para o próximo. Se você tem condições de ajudar uma pessoa, ajude, cuide dessa pessoa. Visite os doentes, visite os necessitados, os oprimidos, os cativos, os mendigos. Crie aí situações para que você venha ajudar, que crie projetos sociais. Não deixe de fazer a obra do Senhor por causa desses fariseus que ficam jogando pedra. Não se preocupe que Deus cuida dele, mas Deus, ele tem uma recompensa para cada um que faz a sua obra de todo o coração. Olha o que aqui diz os versículos seguintes. Alguém está pensando que é religioso? É o que está acontecendo muito nas igrejas. As pessoas estão achando que é muito religiosos, que tá todo domingo a domingo na igreja, eu sou uma pessoa religiosa. Olha o que o versículo diz. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ela está enganando a si mesmo. Tem muitas pessoas que estão se enganando, porque não estão praticando a palavra. Estão dentro da igreja, mas estão caluniando os irmãos, falando mal dos irmãos, jogando pedra nos irmãos, criticando os irmãos, porque eles fazem o que eles não fazem. E aqui continua: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa. Olha a religião que um crente em Cristo Jesus deve seguir. É a palavra que Deus diz assim: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas má deste mundo. Então essa é o verdadeiro evangelho que um crente deve seguir. Ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Lá em Provérbios diz que aquele que recusa ouvir o grito do pobre, quando gritar, também não será ouvido. Então ajude, faça esforço. Lembre do próximo nas suas refeições, no seu vestir, no seu calçar. Divida o que você tem e Deus, ele vai honrar. Deus, ele vai cuidar de você. Aqui em Mateus ele diz: não te preocupes com o que vai comer ou com o que vai vestir, porque o Deus que cuida das árvores, das plantas, dos passarinhos, ele também cuida de você com um modo mais especial ainda. Então não se preocupe com o que estão falando de você, porque você trabalha na obra de Deus. Fique guardado dentro desta palavra. Não se preocupe. A humanidade hoje está correndo atrás de riquezas, de vida progressiva. As pessoas estão na igreja procurando prosperidade, mas o verdadeiro evangelho é você se doar para as pessoas. O verdadeiro evangelho é você fazer aquilo que Jesus falou. Aqueles que querem ser os meus irmãos, faz a vontade do meu Pai, não a minha. Então vamos fazer a vontade de Deus, que é cuidar do próximo, visitar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Esses fariseus, Deus cuida. Façamos como Bruna Carla. Aceita o teu chamado na vida do Senhor. Entenda o teu chamado. Deus, quando ele escolheu os profetas, os discípulos, ele escolheu para viver isso. Uma vida de abnegações, uma vida voltada para o Senhor, uma vida
constante ali em procurando o bem do próximo, não o deles. E a Bíblia é clara que quanto mais a gente abre a mão para ajudar as pessoas, Deus ele nos ajuda. Eu posso passar a tarde toda falando sobre esse assunto, mas eu quero ficar por aqui. Guarde esta palavra do Senhor. Não fique triste porque estão te criticando, porque estão te caluniando, porque estão jogando pedras em você, porque você faz a obra do Senhor. Continue firme e Deus vai honrar. Deus vai te honrar. Deus ele faz os que criticaram você. Ele vai usar para que venha honrar você. Um dia eles vão se levantar e bater palmas para você. Confie no Senhor, continue firme no Senhor e ame o próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.